Esta é a história de um rapaz que conhece uma moça. Mas você tem que saber de antemão que não é uma história de amor. 500 dias com ela. É um filme que sabe usar de forma inteligente e interessante seus elementos. Além de seus personagens e história complexa, temos a cenografia, que transmite e deixa claro a sua proposta, como, por exemplo, a icônica cena de expectativa versus realidade, ou até então a imagem do prédio e a árvore com a contagem dos dias. Quando volta para o passado, vemos tudo mais claro e colorido. Quando vai para o futuro, a imagem fica escura e sombria. Até porque, por ser um filme que fala sobre situações cotidianas, na maioria das vezes, a sua visão pode depender da sua maturidade, idade e contexto da sua vida atual. Primeiramente, para dar um contexto, nós temos o protagonista do filme, o Tom, um cara que um dia conhece a Summer. Desde o início do filme, a Summer deixa bem claro que não queria nada sério, mas o Tom, mesmo assim, ouvindo isso, decide continuar, achando que talvez ele pudesse mudar a mente dela. Ele nunca esteve realmente apaixonado por ela, mas uma idealização e falta de maturidade. Isso é provado quando ele prefere pedir conselhos para a irmã dele, uma criança. E pasmem, uma criança pode ser mais matura do que o irmão adulto dela. Isso é o que me choca, né? Outra cena que pode mostrar bem essa idealização que ele tinha da Summer é quando os dois estão deitados na cama e ela começa a falar sobre a sua vida pessoal e o seu passado. Como protagonista é o Tom, desde o início do filme ouvimos a narração dele e que a história é contada, sempre pela perspectiva dele. Então percebemos que enquanto ela fala, o áudio da voz dela vai diminuindo até que a gente só consiga ouvir os pensamentos dele, mostrando como os devaneios dele são só focados na idealização do que ele imagina do que a Summer da realidade em si. Claramente, a Summer faz o papel de Manic Pixie Dream Girl. É o termo ligado a personagens comuns na ficção, tipicamente uma personagem feminina, peculiar, excêntrica e muitas das vezes espírito livre, que existe para inspirar e ajudar um protagonista masculino a crescer, muitas das vezes ensinando-o a abraçar a vida. Embora inicialmente concebida como um arquétipo positivo, tem sido criticada por ser uma personagem unidimensional, que existe apenas para servir o desenvolvimento emocional do protagonista masculino, muitas das vezes carente de autonomia e vida interior. Mas, por outro lado, a gente também tem a Summer, que mesmo deixando claro desde o início que não queria nada sério, o trata como um namorado, às vezes sim, às vezes não, mas nunca dando um ponto final ou um chega pra lá quando percebe que as coisas estão indo longe demais. Uma clara falta de responsabilidade afetiva, nunca esclarecendo nada. Na verdade, não existe vilões certos ou errados nessa história, apenas perspectivas. Assim como na vida real, nada é no preto ou no branco. A forma como a história é contada, os dois têm seus pontos de vista um do outro. Os dois tiveram seus momentos bons juntos, mas também erraram um com o outro. Mas também toda essa questão é discutível quando a gente percebe que uma das coisas mais comuns do mundo é passar por decepções amorosas, até porque são com elas que adquirimos experiências, mesmo que no caminho tenha sido um pouco doloroso e às vezes inevitável. Mesmo assim, ninguém deve se culpar por querer viver ou amar alguém. Resumindo, às vezes tudo pode ser subjetivo dependendo do seu ponto de vista, assim como os personagens enxergavam um ao outro. Mas também vale lembrar, agora anota, tá? Se você não anotou, anota agora, porque essa dica é valiosa. Ninguém tem a obrigação de superar suas expectativas ou preencher o vazio que você mesmo deve preencher. Não entre em um relacionamento achando que a outra pessoa vai te salvar, ou que você deve depender dessa outra pessoa para ser feliz. Até porque uma relação nunca pode ser feita apenas com uma pessoa, mas também é necessário ter a consciência de que é preciso esclarecer as coisas e de que você é responsável pelas suas próprias relações. Uma coisa que a gente precisa saber lidar é que nem tudo é para durar para sempre. E tem pessoas que simplesmente não é para ser. Ciclos terminam e começam todo dia, e você precisa lidar com isso, querendo ou não.